Agora uma pergunta importante: como saber se estou entregue ao meu pecado? Como saber se estou entregue a mim mesmo? Existem algumas coisas que acontecem com quem foi abandonado por Deus. Vou te passar uma lista para que você faça um autoexame e perceba se esta é a sua situação, porque se for, meu desejo é que você não ignore isso, mas tema a Deus e se volte para Ele como filho pródigo que se voltou para a casa do Pai. Portanto, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu também vou ensinar como você pode mudar essa situação se for seu caso. Características de uma pessoa entregue aos próprios pecados. 1. Apostasia. Provérbios 1, 24 ao 31. Entretanto, porque eu clamei, recusastes, e estendi a mão, e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei, na vossa perdição, e zombarei, em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porque odiaram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. A primeira marca de alguém que foi rejeitado por Deus é quando a própria pessoa rejeita o Criador de todas as coisas. Ela o faz deixando de lado tudo que aprendeu na palavra e seguindo os enganos do próprio coração, conforme ocorre nessa passagem que você acabou de ver, de Provérbios. 2. Fraqueza espiritual. Juízes 16, versos 19 e 20. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei, como antes, e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Nessa passagem, Sansão é abandonado por Deus por conta da sua rebeldia, e por conta disso, ele fica fraco como um homem qualquer sem Deus. Da mesma forma, uma pessoa que foi entregue aos seus pecados é a pessoa que perde a força para lutar contra tudo que as quer destruir. O desânimo toma conta da pessoa, e isso costuma tirar dela todo o desejo de voltar para a igreja. Ela perde inclusive a força para lutar contra o próprio pecado. Então, geralmente, acaba aceitando como se fosse algo normal. 3. Confusão da mente. Romanos 1, verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Quando uma pessoa se entrega aos seus próprios pecados, é comum que sua capacidade de raciocínio lógico seja prejudicada e ela começa a se perder. É muito comum ver a situação de pessoas perdidas na internet, inclusive algumas que saíram da própria igreja. Elas não falam nada com nada, e por conta disso costumam passar vergonha na internet, principalmente quando estão debatendo com pessoas mais preparadas e corretas. Parece que a lógica e a razão as deixou. Um cristão verdadeiro é coerente, inteligente e racional. Confusão da mente é uma forma de castigo de Deus, principalmente quando as pessoas decidem viver uma vida sem Ele, como ocorreu com os construtores da Torre de Babel, em Gênesis 11. 4. Rebeldia. Vou ler novamente Romanos 1, 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Esta mesma passagem mostra também que as pessoas que Deus se entregou a si mesma não são pessoas ignorantes, mas são pessoas rebeldes. Elas não querem saber das coisas de Deus e se voltam contra sua lei, por teimosia. Elas se recusam a tomar a cruz e pagar o preço de ser cristão. Bom, eu creio que essas são as 4 principais características de alguém que foi entregue aos próprios pecados. Se por acaso justamente dessas características, a característica 2 e 3 que eu mencionei, ou seja, fraqueza espiritual e confusão de mente, tem a ver com o que você tem vivido e as outras não têm nada a ver com você, eu arrisco dizer que ainda não é uma forte evidência que Deus te abandonou. Essas 2 características podem ter a ver também com uma pessoa que está iniciando na fé. Nessa etapa, geralmente o cristão costuma sentir uma certa dificuldade que ele pode acabar traduzindo como confusão de mente. E pode sentir uma certa fraqueza espiritual ainda, uma vez que ainda não tem desenvolvido a sua santificação. Agora, qualquer combinação das outras características, com ou sem essas 2, aí é bem provável que signifique sim o abandono de Deus. O que achou do vídeo? Gerei valor? Te ajudei de alguma forma? Se sim, deixa seu like, se inscreve e compartilhe com seus amigos e irmãos da sua igreja. Eu vou deixar um link abaixo de um curso que tem ajudado
várias pessoas a entender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse de uma maneira simples, fácil e sem precisar sair de casa e ainda com o professor disponível para tirar dúvidas. Se você adquirir esse material clicando neste link, você vai estar me ajudando a manter este canal e eu vou estar liberando para você os meus 2 bônus que vão abençoar a sua vida. O primeiro deles é um livro onde eu ensino o que fazer para nunca mais ficar um dia sem ler a Bíblia. E o outro é para você entender por que muitas das vezes a sua oração não é atendida. Eu garanto que esses 2 bônus vão abençoar muito a sua caminhada cristã. Um forte abraço e até mais.